Palavras que respiram. Blue Sisters. As Irmãs Blue, Coco Mellers. Capítulo 12. Avery. Avery acordou na manhã seguinte à discussão com as irmãs com a maior ressaca emocional da sua vida. Ela tinha feito check-in em um hotel sem alma no centro da cidade na noite anterior para evitar ver qualquer pessoa, e acordou com jet lag às 5 da manhã, com uma dor de cabeça implacável e uma sensação de vergonha palpável. Ela tinha passado o início da manhã sem pensar, assistindo televisão na cama, distraída por horas a fio enquanto zapeava pelos canais. Ela se lembrou de uma história que tinha ouvido a respeito de David Foster Wallace, que considerava a televisão, não as drogas, seu principal vício. Durante as viagens de divulgação de um livro, ele aparentemente fazia a sua equipe tirar a TV do quarto de hotel antes de ele entrar. Da mesma forma, no início da recuperação, Avery pedia para esvaziarem o minibar com antecedência. Avery raramente assistia televisão em casa, e tinha se esquecido do notável efeito opioide que ela tinha. Quando finalmente se obrigou a desligá-la, ainda era metade da manhã, e um dia vazio bocejava à sua frente. Ela não podia ir para casa, nem para Londres, nem para o apartamento. Da janela, observou a Lexington Avenue e a vista familiar da Grand Central Station. Foi então que ela teve a ideia do que poderia fazer durante o dia, ir visitar a mãe. Ela abriu o telefone e rascunhou uma mensagem. Oi mãe, eu tenho um dia livre em Nova York. Posso visitá-la aí no norte? Ela leu-a novamente e devagar deletou cada palavra. Por que estava pedindo permissão? Se a mãe era covarde demais para interagir com as filhas quando sabia que todas estavam na cidade, ela não merecia a dignidade de um pedido. Indo aí. Foi o que ela digitou. Enviarei o horário estimado de chegada quando estiver no trem. Ela apertou enviar e observou. Quase imediatamente, os 3 pontinhos que indicavam que a mãe estava digitando apareceram na tela, então desapareceram, apareceram e desapareceram outra vez. Finalmente um emoji com o polegar para cima apareceu. Avery sabia que era melhor não ir antes do almoço, o horário em que o pai estava mais ativo. À tarde, ele costumava dormir, que era como Avery preferia. Sua melhor chance de passar um tempo com a mãe sem ser interrompida era esperar no mínimo até o meio da tarde. Avery ligou a televisão e deixou sua mente voltar ao vazio reconfortante. Na Grand Central Station, Avery cruzou o andar principal e entrou na Hudson News. Ela pegou uma Vogue, uma revista que só olhava para ver se lá que aparecia, e folheou as páginas, de olho na mulher atrás da caixa registradora que estava telefonando para alguém. Avery podia sentir a frequência cardíaca dela se acelerando, aquele pico glorioso de adrenalina que se sobrepunha a qualquer outro sentimento. Ocorreu-lhe por um instante que as únicas vezes que ela se sentia completamente presente em seu corpo eram quando estava fumando ou roubando. A satisfação de transgredir dando vida a cada respiração, tornando-a consciente de cada bombear de sangue do coração. Com uma indiferença adquirida pela prática, ela passeou até uma prateleira longe do caixa e colocou uma barra de chocolate com amêndoas e uma caixa de chicletes de hortelã dentro da revista. Então, sem olhar para o caixa de novo, ela se aproximou da saída em um ritmo despreocupado. Só então ela notou a menininha que a encarava. A mãe dela estava ocupada com o irmão mais novo, então a garota estava momentaneamente desacompanhada, o olhar dela fixo em Avery com uma quietude esquisita. Avery nunca foi boa em adivinhar a idade de crianças. Para ela, uma de 6 anos era indiferenciável de uma de 10, mas ela estimaria que a menina estava mais perto dos 10. Apesar de já ser alto verão, ela vestia uma camiseta rosa com a ilustração de uma gatinha acima das palavras Merry Christmas.
Avery sabia que tinha sido vista, mas agora era tarde demais. Ela estava quase na porta. A menina diria alguma coisa? Contaria para a mãe que a mulher ruim tinha pegado a revista sem pagar? O sangue estava rugindo nos ouvidos de Avery quando ela chegou à saída. Não olhe para trás, ela disse para si mesma, mas assim como Orfeu, ela não conseguiu resistir. A menina não tinha se mexido nem tirado os olhos de Avery. Avery foi até a plataforma e sentou-se em um banco no primeiro vagão, com o coração ainda disparado, e olhou para a revista no colo. Ela ainda tinha 10 minutos até o trem partir. Estava prestes a rasgar a embalagem da barra de chocolate. Ela não tinha jantado nem tomado café, o que, combinado com o jet lag, a deixava com fome, mas então parou. Que tipo de pessoa rouba na frente de uma criança? Era assim que ela era? Quem ela queria ser? Hipócrita. Locke tinha dito, e ela estava certa. Já chega. Murmurou para si mesma. Já chega. Ela se levantou e saiu correndo do trem em direção à banca de jornal. A criança e a mãe já tinham ido embora. Não havia mais ninguém vigiando, então Avery marchou até o caixa antes que pudesse mudar de ideia e colocou a revista, o chiclete e a barra com amêndoas no balcão. Eu roubei isto, ela disse, e eu gostaria de pagar. A jovem atrás do balcão havia tingido o cabelo de preto intenso e tinha o olhar vidrado de quem preferia estar na cama. Diante da confissão de Avery, suas sobrancelhas se ergueram em uma surpresa muda. Avery tirou uma nota de $20 da carteira Chanel roubada e colocou-a no balcão. Na verdade, ela tirou os cartões de crédito e os recibos das divisões de couro da carteira e jogou-os na bolsa, colocando a carteira, agora vazia, no balcão. Se você não se importar, fique com isto também. Você realmente não, a mulher começou, mas Avery interrompeu-a com um aceno afobado. Um casal tinha chegado atrás dela e estava esperando para pagar. Ela olhou para trás e os viu assistindo a essa interação com espanto. Avery podia sentir as maçãs do rosto queimando. Eu tenho um problema, ela disse. Me desculpe. Se ela estava falando com a mulher atrás do balcão, com o casal atrás dela, com a menininha de antes ou com um deus invisível acima dela, Avery não sabia. Só sabia que era bom dizer isso em voz alta. Ela pegou a revista, a barra de chocolate e o chiclete, enfiou-os na bolsa e deixou a carteira e a nota de $20 no balcão. A mulher abriu a boca para protestar, mas Avery já tinha se virado, passado ao lado do casal e saído correndo. De volta ao trem, Avery sentou-se no lado da janela e devorou a barra com amêndoas, lambendo o chocolate derretido nos dedos. Quando saíram da estação, ela tentou pensar no que iria dizer à mãe, mas sua mente continuava levando-a de volta para casa, de volta para Londres e para Chitty. Naquela semana de silêncio entre elas, antes de Avery vir para Nova York, ela tinha telefonado para Charlie e dito que não poderia mais encontrá-lo. Notícia que ele recebeu com serenidade, como em um jogo. Essa era a vantagem de ter ido para a cama com um poeta jovem, recém-chegado à sobriedade e à beira da aclamação literária, ela pensou. Ele estava com todo o direito muito envolvido com sua própria vida florescente para dar atenção às crises previsíveis de meia-idade e da classe média de Avery. Primeiro, ela tinha tentado se desculpar com Chitty de novo, mas suas tentativas atrapalhadas de contrição foram rejeitadas instantaneamente. Ela tinha comprado maços de boca de leão, as flores favoritas de Chitty, e as arrumado em conjunto nas tonalidades do pôr do sol, fúcsia, amarelo e pêssego, pela casa toda. Ela tinha escrito bilhetes e deixado nos sapatos de Chitty. Por favor, me perdoe. No salto direito. Eu sou uma imbecil. No esquerdo. Ela tinha tentado preparar um dos pratos favoritos de Chitty, coque ao vin, mas sem o vinho, para o jantar, mas Chitty tinha aparecido antes que ela conseguisse terminar. Por favor, saia da minha cozinha. Chitty disse, levantando a mão como se fosse para se proteger. Sua expressão era de angústia. Chega de desculpas. Chega de bilhetes. Isso não está ajudando, Avery. Depois disso, Avery ficava fora de casa o máximo possível, mergulhando no poço infinito do seu trabalho. Quando estava em casa, ela se esquivava como uma sombra, tentando não incomodar Chitty com sua presença.
Na 7ª noite desse purgatório, Chitty bateu a porta do quarto enquanto Avery estava deitada na cama, acordada, observando as sombras se movimentarem pelo teto, vagarosas como o tempo. Você não precisa bater. Avery sentou-se quando Chitty abriu a porta. Este é o seu quarto. Continuo dizendo que eu é quem deveria estar no quarto de hóspedes. Chitty não se aventurou a ir mais longe no quarto. Acho que você deveria ir para Nova York. Ela informou da porta. Ficar com suas irmãs. Mas eu quero ficar com você. Avery implorou. Nós temos coisas a tratar. Chitty balançou a cabeça. Não preciso de você aqui como um cachorro que cagou no tapete e está tentando reconquistar o carinho do dono. Avery estremeceu, já que era exatamente assim que se sentia. Mas eu quero melhorar as coisas. Ela insistiu. Chitty negou com um gesto de cabeça. Você não sabe o que quer. Ela disse. Antes que Avery pudesse responder, Chitty tinha saído para o corredor, e a porta foi fechada suavemente atrás dela. Assim, Avery tinha vindo embora, determinada pelo menos a ajudar as irmãs a enfrentar o poço de luto que eram os pertences de Nick e manter o apartamento a salvo da venda, embora no final ela tenha atrapalhado isso também. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém precisava dela. Ela deveria se sentir livre, mas só se sentia perdida. Bonnie tinha razão quando disse que era difícil voltar ao apartamento de Nova York depois de tanto tempo, um lugar tão pequeno e, no entanto, tão cheio. A primeira coisa que Avery fez quando elas compraram a casa em Londres foi verificar se havia fechaduras na porta dos quartos, mesmo depois de todos esses anos. Quando Chitty perguntou-lhe qual era o lugar favorito dela na casa depois que fizeram a oferta, ela disse sem pensar que gostava do fato de haver, além da porta da frente, uma porta de trás que dava para o jardim. Como sempre, Chitty entendeu o âmago da questão imediatamente. O seu pai não mora aqui. Ela tranquilizou-a com gentileza. Você não precisa fugir. Mas o pai de Avery vivia dentro dela, a única casa da qual não podia sair. Uma vez ela ouviu um homem em uma reunião do A contar como o pai costumava agarrá-lo pela nuca quando estava bêbado. Mesmo já adulto, ele não podia se sentar no meio do salão de um restaurante sem se assustar toda vez que um garçom se movimentava atrás dele para servi-lo. A única coisa que suprimia esse nervosismo era ele mesmo beber. No fundo de uma reunião, sem ser notada por ninguém, Avery se surpreendeu ao cair no choro. Ela não sabia até ouvi-lo, porque sempre se sentava encostada na parede. Avery fechou os olhos. Ela não queria se lembrar, mas as memórias vinham, firmes e contínuas como o rio lá fora. Bang! O pai batendo a porta da frente. Bang! Um armário de cozinha. Bang! A porcelana do casamento. Houve um Natal em que o forno tinha quebrado outra vez. O pai derrubou a árvore de Natal na sala em um ataque de raiva. Agulhas de pinheiro em todo lugar. Elas ainda apareciam no carpete durante a primavera. Os pais estavam gritando na cozinha. Elas ouviram o baque de alguém sendo empurrado contra a pia. A mãe correrá para o quarto onde Avery e as irmãs se amontoavam, e enfiou sua carteira magra nas mãos de Avery. Vá com elas. Ela disse. Avery, obediente, correu com todas elas para fora do prédio, liderando-as em uma única fila como patinhos na Columbus Avenue, o vento cravando os dentes através dos seus casacos de lã. As irmãs não sabiam que Avery não tinha ideia de aonde levá-las. Acreditavam que a irmã tinha um plano. Elas caminharam por vários quarteirões diante de lojas fechadas e restaurantes vazios. Parecia que todo o Upper West Side estava dentro de casa, celebrando com suas famílias. Finalmente encontraram um restaurante chinês e se fartaram com rodada após rodada de bolinhos, fazendo jogos e brincando com o centro giratório da mesa. Quando elas voltaram para casa, o forno estava funcionando de novo e a árvore estava em pé. A mãe tinha assado um frango com batatas e naquela noite, todos se sentaram à mesa sem mencionar o que havia acontecido. Embora estivessem mais do que satisfeitas, Avery e as irmãs comeram tudo o que a mãe tinha preparado. Ela tinha feito o que era preciso fazer, Avery se lembrou agora.
Ela havia ficado até a última irmã se mudar, um prazo facilitado pela carreira de modelo de laque, que decolou quando ainda era muito jovem. Avery saiu do apartamento e não voltou, nem naquele ano nem muitos anos depois. Só agora ela percebia como era raro pensar no pai e na infância. Construíra uma outra vida distante e intocada em sua própria ilha, aquela vida que até recentemente tinha feito tudo para proteger. Ela não tinha como saber que um dia concretizaria o sonho tão esperado, uma casa onde ela nunca usasse a fechadura das portas. Ela não imaginava que a liberdade seria dessa forma, um esquecimento que estava tão próximo, mas que não era o perdão. Como a mãe não tinha se oferecido para buscá-la, Avery pegou um táxi na estação. Os pais tinham se mudado para o norte do estado 5 anos antes, mencionando a saúde do pai como motivo. Avery os visitará nesses anos, não tanto quanto Nick, mas muito mais do que Bonnie ou Locke se deram ao trabalho de fazer, mas o lugar não era o lar dela, e ela não tinha nenhuma conexão especial com ele. O táxi parou diante de uma pequena cabana de madeira com uma varanda convidativa. A casa estava em um estado pior do que ela se lembrava. Conjuntos de telhas haviam caído, deixando o telhado com manchas que lembravam uma cabeça um pouco careca, e um dos corrimãos de madeira ao lado dos degraus que levavam à varanda havia apodrecido. Uma variedade sibilante de sinos dos ventos enferrujados oferecia sua cacofonia de notas, um tão grande quanto um relógio de pêndulo, outro não muito maior que um relógio de pulso. Avery observou um bando de galinhas douradas ciscar cautelosamente o chão ao redor da varanda. Então a porta foi aberta e a mãe apareceu. Avery ficou perplexa. Nenhuma delas tinha visto a mãe desde o funeral, mas ela parecia bastante mudada. Ela sempre teve essa aparência? Tão bruxulenta? O cabelo, grosso e contorcido como uma escova de limpeza de metal, estava preso no alto da cabeça. Ela usava camadas de um tecido preto diáfano, uma roupa estilo poncho que poderia ser tanto uma peça de preço extorsivo da Eileen Fisher quanto um trapo velho com um buraco cortado na parte de cima. Avery não saberia dizer. O rosto enrugado dela estava sem maquiagem, e ela não usava joias, exceto um grande relógio prateado masculino. O efeito geral era austero e, na cidade, poderia parecer bem estiloso, mas, neste contexto, emprestava-lhe uma qualidade de eremita. Quando Avery chegou mais perto, notou que havia sujeira preta ao redor e embaixo das unhas dela. "Eu sempre quis ter galinhas", a mãe declarou no lugar de uma saudação. "E agora tenho." Avery havia praticado a fala com que abriria a conversa no trem. "Que diabos há de errado com você, sua puta?" Mas agora que estava diante da mãe, as palavras pareciam ridículas. O que ela esperava vindo até aqui? Que confrontaria a mãe, e daí? Que ela saltaria em um trem de volta para a cidade com a mãe, negociaria a paz entre as irmãs, daria-lhes um banho de amor maternal do qual elas foram privadas nos últimos 30 anos e tudo ficaria bem, em um passe de mágica? Todas tiveram seus papéis, e eles não iriam mudar agora. A mãe não era uma mãe de verdade, e Avery a substituiu. O pai não era um pai de verdade, e a mãe o substituiu. Tentar mudá-los agora seria uma dor desnecessária para todos. Avery olhou para a área de sujeira para a qual a mãe estava apontando, onde um bando de aves cacarejava ao redor de um xilofone lascado. Ela o reconheceu como um dos seus antigos brinquedos, com o tom de arco-íris desbotado pelo tempo e pela chuva. Havia algo de insuportavelmente triste em vê-lo ali, mas ela tentou demonstrar entusiasmo com um movimento de cabeça. "Elas põem ovos e tudo mais?" ela perguntou. A mãe gargalhou. "Que pergunta? Não, elas cagam chocolate." "Sim, elas põem ovos. Por que você acha que eu as peguei?" "Eu estava brincando, mãe. Elas são bacanas." Só a mãe podia fazê-la se sentir tão burra, tão adolescente. Para Avery, uma pessoa cuja inteligência era o gancho no qual ela pendurara toda a sua identidade, o sentimento era catastrófico. A mãe limpou as mãos na frente do que quer que fosse aquele vestido e soprou o cabelo para longe do rosto. "Eu tenho andado ocupada com o que é eufemisticamente chamado de colocar o jardim para dormir, ou seja, prepará-lo para o inverno, que é como dizer que o massacre dos inocentes de Herodes era um cuidado. As caixas de compostagem estão ficando lotadas com todos os cortes.
e eu passo os meus dias diminuindo tudo com grande entusiasmo. Como você pode ver, a abundância do verão não será domada. Avery não tinha ideia do que dizer sobre isso. O jardim tinha mesmo uma aparência selvagem. Para além da casa, a grama na altura da cintura estava pontilhada de nuvens cor-de-rosa de asclépias e outras flores do campo que Avery não sabia nomear. Em uma profusão decrépita, a mãe olhou para ela com expectativa, esperando talvez, por alguma percepção compartilhada de admiração, então desistiu. Avery continuou olhando em silêncio. Bem, a mãe disse com um toque de decepção. Por que as galinhas estão com o xilofone? Avery tentou perguntar, mas a mãe já tinha encerrado o assunto. Como foi a viagem? Ela indagou de repente. Você se sentou no lado esquerdo para poder ver o rio? Avery tinha sim, e gostara da visão da faixa escura e larga de água passando, mas odiava que qualquer pessoa lhe dissesse o que fazer, principalmente a mãe. Eu estava trabalhando. Ela respondeu. Trabalhei o trajeto inteiro. Você está tão ocupada que não pode olhar um rio? Estou no meio de um caso. Avery, que estava com trabalho atrasado da semana anterior, não tinha feito nada disso, mas sentiu a necessidade imediata de deixar claro para a mãe que ela era ocupada e importante. Bem, você poderá vê-lo na volta se não estiver muito escuro. Você devia ter vindo mais cedo. Avery se irritou na hora. Eu tinha um trabalho para terminar na cidade, mãe. Você está sempre ocupada, sempre correndo, esse é o seu problema. A ideia da mãe de ser útil era de logo fazer críticas não solicitadas, aparentemente vindas do nada, o que era como ser atingido por um dardo no escuro. Quando você percebe que foi perfurado, o próximo já está a caminho. Deixe-me olhar para você. Ela continuou. Você não precisava caprichar na roupa para mim. Avery olhou para a calça de linho e a camisa fina de algodão. Eu não caprichei. Ela murmurou. A mãe já estava marchando para dentro, gesticulando para ela segui-la. Lá dentro, a casa estava escura e lotada de objetos, alguns preciosos, a maioria não. A cozinha era o centro da casa, o maior cômodo com espaço para uma mesa de jantar em estilo casa de fazenda e 8 cadeiras descombinadas. Uma grande pintura expressionista abstrata pendurada na parede, contrastava com os jornais velhos amarelados e os livros curvados pela umidade espalhados sobre todas as superfícies disponíveis. Avery deu uma espiada na sala de estar, onde ela reconheceu um crânio de carneiro da barbárie, que a mãe afirmava ter pertencido a Hemingway, com uma sacola plástica de compras pendurada em um dos chifres espiralados. Em um armário descascado perto da porta havia um lampejo de rosa forte. Avery viu que era uma moldura contendo a fotografia das 4 irmãs e da mãe espremidas em uma mesa de restaurante, sorrindo sobre os pratos de profiteroles e sorvete derretendo. A mãe estava no meio, um braço envolvendo Nick e Locke à direita e o outro em volta de Bonnie e Avery à esquerda. Ela soube instantaneamente que era do jantar de formatura da faculdade de Nick, uma das raras lembranças felizes de que eles compartilhavam como família, em parte porque o pai havia parado de beber naquele verão depois de uma breve permanência no hospital com icterícia. Avery também estava sóbria àquela altura, por solidariedade a ele e a ela, todos tinham pedido Shirley Temples, rindo quando as misturas de sacarina chegaram enfeitadas com canudos decorados em espiral e cerejas marrasquino. Avery se lembrava vagamente de que Locke e Nick não estavam se falando no início do jantar, devido a algum conflito na festa de formatura de Nick com suas irmãs da fraternidade, mas que sem estardalhaço ou explicação, haviam se perdoado na sobremesa. Na foto, as duas estavam bem próximas, como 2 narcisos no mesmo vaso, o brinco de argola dourada de Nick repousando na bochecha de Locke. Quero tirar uma com todas as minhas Shirleys juntas. Foi o pai quem tinha tirado a foto, e Avery se lembrou de que as mãos dele estavam firmes quando a tirou, de como ela estava orgulhosa por parecerem, por um momento, uma família normal. Inscrita na moldura da fotografia, na fonte curva em geral encontrada em posteres que declaram: Viva ria, ame ou fique calmo e beba prosecco, estava a frase mães e filhas são para sempre. Avery podia imaginar Nick escolhendo-a na loja, sem uma pitada de ironia, na sua crença infantil de que as coisas boas poderiam durar para sempre, mesmo na família delas. Venha se sentar, venha se sentar. A mãe sinalizou, apontando para a mesa de jantar.
Ela estava agitada na pia, lavando as mãos. Avery se perguntou se ela teria notado olhando a sujeira sob as unhas quando chegou. Ela desabou a grande mesa de madeira no centro, em um pequeno espaço sem papéis, havia uma jarra pintada de azul cheia de lírios. Eu os colhi de manhã, quando vi que você estava vindo, a mãe disse. São adoráveis, não são? As favoritas de Van Gogh. Eles sempre me lembram de você. Ela se virou e tocou uma pétala azul índigo com a ponta do dedo ensaboado. São mesmo. Avery concordou, embora magoasse pensar na mãe tentando agradá-la desse jeito tão pequeno depois de a ter decepcionado de tantas formas grandes por tanto tempo. Ela desejou que a mãe fosse só boa ou má, essa oscilação era intolerável. Como estão as meninas? A mãe perguntou. Qualquer pessoa que ouvisse isso teria pensado que ela estava perguntando das filhas de Avery, mas é claro que ela estava perguntando das suas próprias. Se a mãe sabia que Avery tinha estado na cidade ontem, não deixou transparecer. Muito bem, Avery pensou, você quer a negação? Vamos de negação. Elas estão ótimas. Avery disse com um belo sorriso. É tão bom vê-las. Não havia necessidade de mencionar que elas não estavam se falando. Por lealdade, Avery preferiu apresentar uma frente unida para a mãe. O que elas estão fazendo de volta a Nova York? Por que você mesma não pergunta? Lá que está tirando uma folga. Avery disse vagamente. Bonnie voltou ao treinamento com Pavel. A mãe fungou. Eu nunca vou entender a obsessão dela por esse esporte bárbaro. Culpa do seu pai. Ela é incrível, mãe. Você devia ter assistido a uma das lutas dela. Que mãe quer assistir aquilo? Os amadores eram uma coisa. Pelo menos eles usavam protetor de cabeça. Mas essa coisa de profissional? É masoquista. Ela balançou a cabeça e se virou para a chaleira. Chá. Não é masoquismo. Avery discordou, a velha defesa das irmãs subindo rapidamente à superfície. É um esporte respeitado. Não, obrigada. É um circo sangrento e deveria ser ilegal. Tem certeza? Eu tenho o britânico forte com que você deve estar acostumada agora. Tá bom, pode ser, ok. Avery movimentou a mão em um gesto de rendição. Ela tinha acabado de escapar de um país que considerava achar a solução para tudo, um fato que ela percebia agora. Provavelmente a aborrecia tanto porque era a mesma atitude da mãe. Você deveria convencer Bonnie a fazer outra coisa. Por que ela não vai ser treinadora? Ela seria uma treinadora maravilhosa. Porque ela quer lutar, mãe. Não posso convencê-la a parar. Ninguém pode. Aquele Pavel tem que a proteger melhor. Ela disse. É o trabalho dele mantê-la em segurança. E então Avery o viu, o medo bruto, quase animal, guardado sob a lamentação da mãe. Ela temia por Bonnie, temia por todas as filhas. Ela tinha sido assim antes de perder Nick? Avery não se lembrava de ter visto a mãe tão preocupada antes. O medo apareceu entre elas, não dito, mas surpreendente em sua franqueza, e então ele se foi. Ela vai ficar bem. Avery sugeriu com suavidade. Pavel sabe cuidar dela. Eu nunca consigo arrancar mais do que um grunhido dela no telefone. A mãe continuou. De qualquer uma de vocês. Eu poderia muito bem ter tido filhos. Eu achava que as meninas eram mais falantes. Avery optou por ignorar essa parte. A mãe tinha uma longa lista de todas as formas como as filhas a tinham decepcionado. Sempre em primeiro lugar o fato de nenhuma delas ter tido a magnanimidade de nascer menino. Onde está o pai? Avery perguntou em vez disso. Ele está dormindo? O pai em geral caía no sono na sala de estar ou em algum lugar igualmente central para a vida da família. Mesmo inconsciente, ele achava um jeito de dominar todo lugar em que ficava. Sobre isso eu gostaria de falar com você. Ele não está aqui. Estou vendo. A mãe se virou de modo a ficar de costas para a chaleira que estava manuseando e olhou para Avery. Ele voltou para o tratamento. O quê? Quando? Por quanto tempo? Algumas semanas atrás. Querem que ele fique 6 meses desta vez. 6? Por que tanto tempo? Ah, é a complicação usual do escrúpulo americano. Ele teve uns poucos episódios de gota no ano passado. Gota? A mãe deu um suspiro exasperado.
Ele está envelhecendo, querida. Isso é o que acontece com os homens velhos. E estão dizendo que ele tem algum problema no fígado, embora eu deva dizer que não vi nenhuma prova real disso. Prova? Avery repetiu. Se o médico disse, essa é a prova. A mãe lhe lançou um olhar cansado. De toda forma, eles dizem que ele precisa de supervisão mais longa. Credo, mãe, por que você não contou para nós? Nenhuma de vocês nunca ligou para perguntar. O seu seguro cobre isso? Mais ou menos a metade, mas a outra metade é cara. É por isso que estamos vendendo o apartamento. Eu agradeço sua ajuda com a hipoteca, mas ninguém mora lá agora, e o dinheiro viria em boa hora. Ela pegou um pano de prato e enxugou as mãos de forma distraída. Embora tenhamos, só Deus sabe, pegado empréstimo com ele como garantia tantas vezes que não vai sobrar muito para nós agora. Avery olhou para ela com incredulidade. O que você quer dizer com ninguém mora lá? Ela perguntou. Eu acabei de dizer que Bonnie e Locke estão lá agora. A mãe puxou o pano de prato nas mãos tensas. Por quanto tempo? Não se pode confiar que Locke ficará em qualquer lugar por muito tempo, e Bonnie vai estar em algum campo de treinamento daqui a 1 ano, e elas são adultas. Se elas querem morar na cidade, podem achar o seu próprio lugar. Você não pode fazer isso com elas, mãe. Fazer o quê? Vender a casa que é minha? Eu não posso viver de acordo com as suas vontades, querida. Eu tenho que fazer o que é certo para mim e para seu pai. Avery puxou os fios soltos da toalha de mesa marroquina desbotada. Primeiro Nick e agora isso. Ela murmurou. A atenção da mãe se voltou para ela. Nós deixamos Nick ficar lá por uma fração do aluguel pelo tempo que ela precisou. Ela disse. Sabíamos que ela estava lutando para controlar a dor, o salário de professora e... Mas você não viu o que estava realmente acontecendo. Assim como não vai ver com o pai. A mãe revirou os olhos. Ah, deve ser difícil para você. Ela observou. O quê? Avery perguntou, exausta. Ser a única pessoa no mundo cuja mãe não é perfeita. Avery bufou de aborrecimento. Você não vai aprender alguma coisa com o que aconteceu com ela? Nenhuma de nós vai? Essa família é tão... Ela tentou pensar em uma palavra que pudesse capturar a desastrosa mistura de recriminação, vício e negação que estava no âmago da sua família. Fodida. Ela concluiu. O que aconteceu com a Nick não tem nada a ver com isto. Avery começou a contar nos dedos. O pai está em reabilitação. Eu não posso beber. Bonnie sabiamente nem começou. Locke está. Bem, é um milagre que ela esteja viva. E Nick morreu de overdose. Nossa família tem um problema, mãe. Um problema muito sério. A mãe cruzou os braços e parou. Avery praticamente podia ver as engrenagens do cérebro dela zumbindo enquanto decidia qual comportamento adotar, entre negação, ilusão e defensiva. Você quer tanto assim ser chamada de alcoolista? Ela começou sem se alterar. Eu não quero. Avery tentou protestar, mas a mãe continuou. Começou. Locke está. Bem, é um milagre que ela esteja viva. E Nick morreu de overdose. Não posso impedi-la se você quer se chamar assim. Você era uma adolescente muito brilhante e sensível que se envolveu em algum problema de drogas. Isso faz de você uma viciada? Sim, é exatamente o que isso faz de mim. Não cabe a mim dizer. A mãe dela estava falando com uma razoabilidade lenta e afetada. É você quem tem que dizer. Mas o seu pai tem gota, sem falar da idade avançada. Bonnie é um pilar de saúde. Locke é jovem e um pouco irresponsável, admito, mas tudo bem. E Nick tinha endometriose. Ela usou aquelas drogas porque nenhum médico sabia como tratar a dor que ela sentia, resultado de um sistema de saúde que não prioriza o financiamento da pesquisa para a saúde da mulher. Eu não precisava te dizer isso, Avery. Então ela tinha ido direto para a boa e velha negação. Clássico. Avery já tinha a contra-argumentação preparada. Há muitas mulheres vivendo com endometriose que não fizeram o que Nick fez. Então você a está culpando? A mãe contestou. Como você pode falar assim da sua irmã? Se quer culpar alguma coisa, culpe a medicina androcêntrica. O que eu tenho te falado durante todos esses anos?
Eu não preciso de lições sobre o patriarcado dadas por você. Só uma de nós é casada com o maldito patriarcado, e não sou eu. Avery estava perdendo a calma, uma sensação que ela odiava mais do que tudo. A mãe curvou o lábio em algo entre um rosnado e um sorriso. Eu não a estou culpando. Avery continuou antes de perder completamente a linha da argumentação. Ela estava sofrendo, e nenhum de nós soube como ajudá-la. Temos que falar sobre essa coisa ou ela vai continuar nos matando uma por uma. A mãe apertou os olhos. Você não costumava ser tão histriônica. É a Chiti quem te diz isso? A mãe sempre suspeitou de terapeutas, uma categoria profissional que ela associava a médios e curandeiros feitos para explorar os desesperados e os tolos. Avery suspeitava que ela tivesse medo de que as filhas consultassem algum porque achava que o terapeuta iria culpá-la pelo que havia de errado com Avery e as irmãs. Eu não culpo minha mãe pelo que eu sou agora. Por que você deveria? Avery suspeitava que a opção dela de se casar com uma terapeuta era considerada pela mãe uma traição não apenas do bom senso, mas da mãe também. Cada parte dela queria gritar, mas com a maior generosidade imaginável, decidiu ignorar o ataque à sua esposa e tentar uma abordagem mais suave. Você pode pelo menos reconhecer que ele bebe um pouco demais? Ela perguntou. A mãe andou tensa pela sala, como se estivesse procurando uma armadilha, então cedeu, relaxando levemente os ombros. Sim, eu posso admitir. Obrigada. Eu não estou tentando criticar você nem o pai. Estou só preocupada. É preocupante que ele precise ficar em tratamento por tanto tempo. Obrigada. Sua voz estava cautelosa, mas ela relaxou a mandíbula. Avery continuou com cuidado. Você já pensou em ir a alguma reunião do Al-Anon? Associação de Parentes e Amigos de Alcoolistas? Movimento errado. A voz da mãe subiu meia oitava. E ficar sentada ouvindo um bando de coitadas tristes que culpam os outros pelos seus problemas me dizerem que eu deveria largar o meu marido? Eu estou muito bem assim, obrigada. Avery curvou as mãos sobre a mesa e apoiou a testa nelas, derrotada. Como ela foi acabar aqui outra vez? Não importava que linha de raciocínio escolhesse, ela sempre terminava no mesmo lugar inútil. Se desse jeito, ela teria largado os encontros havia muito tempo. Ela não iria mudar a mãe nem agora nem nunca. Não é assim. Ela disse, com a voz exausta. Não me diga como é, eu já fui. Avery levantou a cabeça. Isso era novidade. Você foi? Quando? Elas me julgaram, Avery. Aquelas mulheres me julgaram. Elas me disseram para continuar indo. Vacas hipócritas. Avery quase riu. É só um slogan. Elas dizem isso para todo mundo que é novo. Eu não preciso ser tratada como uma criança travessa. Eu sou uma mulher adulta com 4 filhas adultas. Não preciso que ninguém me diga para continuar fazendo alguma coisa. 3. O quê? Você tem 3 filhas adultas. A mãe torceu o pano de prato entre as mãos. Quando ela falou, sua voz estava fria, desprovida de qualquer emoção que a estivesse perturbando internamente. Eu tenho certeza de que esse traço de pedantismo é muito útil na profissão que você escolheu, mas é muito irritante em uma conversa, Avery. Avery fez uma careta. Mas por que você não pôde? Ela perguntou. Não pude o quê? Continuar indo? Eu acabei de dizer. Não por você, por nós. Quem nos ensinará a ficar bem se você e o pai não o fizerem? De que outra forma poderíamos aprender? A mãe olhou para ela, surpresa. Mas veja você está bem, melhor do que bem. Você tem uma ótima carreira, uma casa enorme pelo que ouvi dizer, uma esposa bonita. Bonnie foi campeã mundial, pelo amor de Cristo. Lucky está em cartazes no mundo todo. E Nick era amada por aquelas crianças antes de... Ela parou. Será que fizemos um trabalho tão ruim se vocês todas terminaram assim? Avery balançou a cabeça de um lado para outro. Você não pode fazer isso. O quê? O que eu estou fazendo? Usar nossas realizações como prova da sua competência como mãe. Elas são nossas, não suas. Eu estou dizendo que elas são suas, querida. E não venha me dizer como foi a minha infância. Eu sei como foi. Ai meu Deus, isso de novo.
Você apanhou? Passou fome? Dormiu no galpão do jardim? Nós não tínhamos um jardim. Você sabe o que eu quero dizer. Sabe o quanto vocês tiveram em comparação a tantas outras pessoas? A mim? E agora você vem aqui me dizer todas as decepções que te causei. Não, sinto muito, querida. Você está velha demais para culpar os pais pelos seus problemas. Foi-se o tempo de não responder pelos seus atos. Mas Avery não estava pronta para retroceder. Todo o ressentimento, toda a recriminação, tudo o que ela tinha passado em anos tentando superar e seguir em frente continuava voltando. Limpe a casa, acredite em Deus, ajude os outros. Foi isso que ela aprendeu no programa. Mas ela olhou ao redor agora e estava cercada de sujeira. Onde você estava quando eu fui para a desintoxicação? Ela questionou. Onde você estava? Por que você sempre o apoia? Por que não apoia a gente? Você não nos contou que ia para a desintoxicação. Você não queria que nós soubéssemos. Nós não sabíamos onde você estava por mais de um ano, Avery. Você podia ter tentado me achar. Eu tentei. Eu fui à polícia. Mas você tinha 21 anos e tinha ido embora por livre e espontânea vontade. Nós não tínhamos nenhum direito legal. Você mais do que ninguém deveria entender. Avery não sabia disso, e a dor dessa informação agora era muito pior do que a fúria presunçosa que ela sentirá durante anos. A mãe nunca ter procurado por ela era enlouquecedor, mas ter tentado e não conseguido era comovente demais para Avery suportar. Ela queria pressionar a palma das mãos contra os olhos e chorar como uma criança. Ela queria encolher até que ficasse pequena o suficiente para a mãe pegá-la e embalá-la contra o peito. Ela queria ser um bebê outra vez, voltar ao começo, até o tempo em que ela era filha única e não tinha irmãs para decepcionar ou perder. Antes de usar drogas, antes de sair de casa, antes de encontrar Titi, antes de arruinar sua vida. Mas ela não podia, nenhuma delas podia, então ela ficou firme e olhou fixamente para frente. Como você pôde não subir? Ela perguntou. O quê? Ontem. Você sabia que nós todas estávamos lá, por que não esperou para nos ver? Elas sabem que você passou no prédio. Como você acha que Bonnie e Locke se sentiram? E eu? Ela pensou, mas não acrescentou. A mãe abaixou a cabeça, constrangida. Eu queria ir. Ela disse, baixinho. Então por que não foi? Eu sei que pode parecer fraqueza para você, mas aquele apartamento, todas as coisas de Nick. Eu não consigo entrar lá, Avery. Ela veio se sentar perto de Avery à mesa, descansando a mão aberta entre elas. Ela era minha menina. Ela sussurrou. Avery assentiu. Nick era a favorita da mãe, não era certo, mas era verdade. Ela foi a única que conseguiu penetrar no coração da mãe, não com força, mas com uma atenção gentil e persistente. Avery pensou na fábula de Esopo, a do sol e do vento competindo para fazer um homem tirar o casaco e provar quem era mais forte. O vento soprou e soprou, mas só fez o homem se enrolar ainda mais no agasalho. Então o sol brilhou sobre ele com gentileza, aquecendo-o até que ele o tirou por vontade própria. Bonnie e Locke nem se atreveram a tentar, mas Avery sempre tinha se aproximado da mãe como o vento, desejando e querendo que ela mudasse pela força. Só Nick tinha sido o sol. Eu sei que era. Avery afirmou. A mãe cruzou as mãos na frente dela. O que aconteceu com ela? A mãe disse. Foi demais. Para todos nós. Mas por favor, entenda que eu não posso aceitar o que você está sugerindo, que foi tudo culpa minha. Avery tentou interrompê-la, mas a mãe ergueu a mão. Eu não posso, eu não poderia viver com minha consciência se isso fosse verdade. Avery olhou para ela por cima da mesa. Ela parecia pequena naquele tecido preto, menor do que jamais a tinha visto. Você queria ser mãe? Avery perguntou. Ela não tinha planejado fazer essa pergunta, que era lamuriosa e não acusatória. A mãe olhou para o teto como se as palavras pudessem ser encontradas lá. Honestamente? Ela disse, por fim. Eu queria casar. Não tenho certeza se eu queria ser mãe. Ela sorriu com tristeza. Mas uma coisa puxa a outra.
Avery olhou para ela e percebeu, com um sobressalto de medo, que a mãe estava descrevendo seus próprios sentimentos. Então por que você teve 4 filhas? A mãe deu de ombros. Catolicismo. Só isso? Uma palavra para explicar a existência da nossa família inteira? Você nem é religiosa. Bem, eu não sou católica, querida. Minha família é da Igreja da Inglaterra, o que nem conta, como você sabe. Era coisa do seu pai. Nós quase não íamos à igreja. Eu estou falando do ponto de vista cultural, e não da denominação. Então você simplesmente o deixou engravidá-la? Isso é insano. Era uma época muito diferente. Eu me casei com 23 anos. 10 anos mais nova do que você é agora. Você nem imagina como era. Mas não era a idade média, mãe. Você poderia ter dito que não queria filhos. A mãe suspirou. Eu não sabia como seria difícil. Ser mãe é uma coisa chocante, Avery. É como pousar na lua. Tudo muda. Ela olhou para Avery sob as sobrancelhas finas. O pior foi com você. Certo. Avery disse. Desculpe. O que ela poderia dizer diante daquilo? Ela não tinha pedido para nascer. Foi um pouco melhor com as outras, mas eu sabia que não tinha uma ligação com nenhuma de vocês como deveria. Depois de cada nascimento eu ficava apática. Ela balançou a cabeça. Há um nome hoje para o que eu tinha, mas naquela época, os médicos só diziam para continuar. Era visto como algo muito vergonhoso. Que tipo de mãe? Ela parou. De toda forma, não adianta remoer tudo isso agora. Avery olhou para o rosto da mãe. Você falou com o pai sobre isso? A mãe descartou a ideia imediatamente com um aceno. Ah, os homens não entendem essas coisas. Ele competia muito com vocês, de todo jeito. Vocês todos queriam mais de mim do que eu podia dar. Ela soltou uma risada seca. Não era como agora. Avery tentou manter a voz neutra enquanto falava. Você alguma vez pensou em se divorciar dele? A mãe olhou para o teto. Às vezes. Ela falou finalmente. Avery tentou não parecer chocada. Na verdade, ela não esperava que a mãe apresentasse uma resposta tão honesta. É mesmo? A mãe se recostou com um suspiro cansado, como se estivesse sendo forçada a repetir algo pela 100ª vez, e não revelando um lado totalmente novo da sua vida interior. Eu nunca consegui pensar em um plano bom o suficiente. Ela disse. O que eu poderia fazer? Tirar vocês todas da escola e voltar para a Inglaterra? E morar onde? Meus pais já estavam mortos naquela época. Compartilhar a guarda e deixar vocês sozinhas com ele? Eu sabia com o que teriam que lidar. Você acha que as bebedeiras do seu pai eram ruins? As do meu eram piores. Ela olhou para longe. Meu pai era cruel. Ela contou com calma. Eu não sabia que você já tinha pensado nisso. A mãe bateu a mão na mesa. E eu o amo. Eu me apaixonei por ele. Ele tentou ao máximo controlar a bebida, e eu podia proteger vocês, meninas, melhor desse jeito. Eu nos mantive separados de vocês. Entende? Eu sabia que vocês teriam umas às outras, e as mais novas teriam você. Achei que desse jeito vocês poderiam pelo menos crescer como mulheres. E vocês cresceram. E vocês cresceram. Olhe só você. A voz de Avery, quando ela falou, era pouco mais do que um sussurro. Mas eu não estava preparada. Eu mal podia cuidar de mim. A mãe fez um gesto para descartar essa ideia. Mas você conseguiu. Não com a Nick. Eu a perdi. A mãe estendeu a mão do outro lado da mesa e segurou a de Avery com a ferocidade de um falcão ao segurar um rato do campo com suas garras. A intensidade do olhar dela assustou Avery. É isso que você acha? Ela perguntou. Que foi sua culpa? Você mesma disse, elas deveriam contar comigo. Para levá-las e trazê-las da escola, não para tomar conta delas o resto da vida. Avery balançou a cabeça. Mas eu as deixei. 2 vezes. Primeiro para ir à Califórnia e depois para Londres. Eu estava tão feliz com Chitty e meu emprego bom. Foi egoísmo. Eu deveria saber o que estava acontecendo com ela. Eu deveria ter voltado.
Você acha que se tivesse voltado para Nova York poderia tê-la salvado? Eu não sei. Avery disse em um lamento de criança. Não teria? Então a mãe fez algo muito raro. Ela deu a volta na mesa e tomou Avery nos braços. Ela ninou a cabeça de Avery em seu peito, fazendo sons suaves e gentis para ela se calar enquanto acariciava seu cabelo escuro. Me escute. Ela pediu. Eu quero que você escute mesmo. Ela aproximou a boca do ouvido de Avery para dizer em um sussurro feroz. Você não é tão importante assim. A mãe insistiu que Avery não poderia visitar o campo sem pegar alguns ovos caipiras, e foi assim que ela se viu ajoelhada na sujeira do galinheiro, procurando às cegas na escuridão silenciosa e estática que havia lá dentro. Finalmente ela tocou em um formato familiar. Eles ainda estão quentes. Ela exclamou. Pode colocá-los aqui. A mãe ofereceu-lhe uma caixa de sapatos cheia de palha. Eu costumava recolhê-los uma vez por dia, de manhã, mas alguns ovos quebravam e as galinhas começaram a comer as gemas. Elas gostaram da coisa, parece que isso pode acontecer, e agora eu preciso olhar algumas vezes por dia para ter certeza de que elas não os estão bicando para fazer um lanchinho. Comer os próprios ovos? Isso é nojento. A mãe bufou alto. Vocês meninas são crianças da cidade. Eu devia ter criado vocês perto das brutalidades da natureza, e isso as teria endurecido. Você acha que crescer em Nova York não nos endureceu? Um homem sem teto bateu punheta no saco de dormir em frente ao nosso passeio da escola, do lado de fora do Museu de História Natural. Acredite em mim, nós não precisávamos de galinhas. A mãe deu uma gargalhada, e Avery sentiu o prazer espontâneo de dizer uma coisa que a mãe tinha achado engraçada. Avery entregou outro ovo, e a mãe segurou a mão dela antes que pudesse retirá-la. Quer me contar agora o que há de errado? Por que você parece tão triste? Avery olhou para ela com surpresa, depois puxou a mão de volta. O que quer dizer? Se eu pareço triste deve ser porque estava pensando na Nick. A mãe se inclinou para trás, apoiada nos calcanhares para observá-la, e franziu a testa. Não é isso. Como a mãe podia vê-la com tanta clareza agora, depois de tudo que ela tinha perdido por tanto tempo? Você está muito atrasada, ela pensou. Mas a força de ser entendida, de finalmente ser vista pela mãe, fez com que ela correspondesse o olhar. Eu traí a Chiti. Ela contou. A mãe concordou com a cabeça. Em volta delas, as galinhas cacarejaram como testemunhas. Com um homem. Ela acrescentou. A mãe concordou da mesma forma outra vez. E ela descobriu e agora está dormindo no quarto de hóspedes, e eu estou aqui. Ela concluiu. Um último movimento de cabeça. Avery esperou por uma resposta, mas a mãe só se acocorou como um apóstolo antigo piscando calmamente. Avery fez um som exasperado. Diga alguma coisa. Ela exigiu. Eu estou destruindo a porra da minha vida aqui. A mãe pegou um pedaço de feno e torceu entre os dedos. Quando você chegar na minha idade, terá aprendido que pode dar um monte de voltas erradas e ainda assim acabar no lugar certo. Eu não sei que porra isso quer dizer. Avery respondeu. A mãe olhou para ela com ar sereno. Sabe, sim. Avery suspirou. Ela quer ter um bebê. E você? Não. Assim que a palavra saiu de sua boca, ela soou como uma traição. Sei. Ela acrescentou logo em seguida. Eu não sei. Você nunca quis quando era pequena. Como sabe? Você me contou. Você estava sempre dizendo isso. Eu achava que era um pouco de acusação. Seu jeito de dizer que preferia não ter nascido. Provavelmente era. Não significa que eu me sinta assim agora. Bem, você sente? Avery soltou uma risada seca. Vontade de não ter nascido? O tempo todo. Eu quis dizer de ter filhos. A mãe deu um sorrisinho. Mas bem-vinda ao clube.
Tudo que Avery queria era alguém que lhe dissesse o que fazer. Ela gostaria que a mãe pudesse dar uma resposta, mas é claro que ela não daria. Ela não sabia o jeito certo de viver a própria vida, quanto mais a das filhas. Sua família não tinha orientação, Avery percebeu. A mãe de Charlie pelo menos tinha um Deus, e ele podia acreditar que ela acreditava nele, mesmo que ele não acreditasse. No que a mãe de Avery colocava sua fé? No pai dela. E no que o pai dela tinha fé? No álcool. A mãe a tinha ensinado a acreditar em nada além da capacidade da mulher de sobreviver à decepção, e no entanto, apesar de tudo isso, tudo que Avery queria era o conselho dela. O que eu devo fazer? Ela perguntou. O que você faria? A mãe torceu um pedaço de palha entre os dedos, pensativa. Você ama aquele homem? Charlie, não, por Deus não. Ele é. Não é isso. Eu não quero ficar com nenhum homem. Eu sou lésbica, mãe. Então assuma o compromisso com Chitty. Mostre que ela é a única para você. Avery observou uma galinha andando empertigada atrás da mãe, com a cabeça se virando em minúsculos solavancos, como um robô enguiçado. E como eu faço isso? Ela perguntou. A mãe sorriu e abriu as mãos. Dê a ela o que ela quer. Avery baixou a cabeça, constrangida. E se eu não puder? A mãe soltou o pedaço de palha e tirou os fiapos das mãos. Então você pode parar de se atormentar e seguir com a sua vida. Avery olhou para o freixo sob cuja sombra elas estavam sentadas. Fitas de luz caíam entre as folhas. Uma brisa morna ganhou impulso e foi recebida por um coro harmônico dos sinos de vento. Você está bem aqui, mãe? Ela perguntou de repente. Tão sozinha. A mãe manteve o olhar no ovo que tinha na mão. Não é seu trabalho se preocupar comigo, querida. Quantas vezes Avery tinha dito aquilo para as irmãs? Ela mudou de lugar para se sentar no chão, perto da mãe. Quando era mais nova, costumava fantasiar sobre levar a mãe e as irmãs para algum lugar distante, longe do pai, onde elas pudessem viver juntas e sem medo. Um mundo de mulheres e meninas, era com isso que ela sonhava. Por que você não fica no apartamento com Bonnie e Lucky por um tempo? Ela sugeriu. Só enquanto o pai não estiver aqui. Eu vou estar lá também. Ela sorriu. Poderia ser divertido. A mãe colocou a mão no alto da cabeça de Avery e chacoalhou-a com firmeza. Nós estamos vendendo o apartamento, meu amor. É hora de seguir em frente. O rosto de Avery se contraiu. Não, mãe. É cedo demais para mais perdas depois da Nick. Por favor. A mãe tentou dizer alguma coisa, mas Avery ergueu uma mão. Eu vou pagar a reabilitação dele. Eu vou cobrir a hipoteca. Por favor. A mãe lançou-lhe um olhar confuso sob a sobrancelha rija. Quanto você ganha? Uma porrada de dinheiro. Era um exagero, mas ela daria um jeito e precisava convencê-la. A mãe se levantou e sacudiu os fiapos do tecido preto, então ofereceu uma mão para ajudar Avery a se levantar. Não. Ela disse. Eu não quero mais que você fique bancando todo mundo. Suas irmãs têm que crescer. Todas nós temos. Avery pegou a mão dela, levantou-se e continuou em pé. Mas o que eu devo fazer? Ela perguntou em voz baixa. A mãe levou a mão até o rosto de Avery e o acariciou suavemente com os nós dos dedos. Avery nunca se viu na mãe, mas ela via as irmãs nela. Lucky tinha os caninos pontiagudos. Bonnie tinha o nariz fino. Nick tinha o rosto dela, em forma de tulipa. Ela tinha plantado pedaços de si em todas as filhas. Avery ficou se perguntando qual parte dela estava escondida em seu interior, quando ouviu o som tilintante de notas musicais. Ela olhou para baixo e viu um bando de galinhas bicando as barras coloridas do xilofone. Elas pareciam estar tocando juntas, cada uma tocando no tempo das outras. Era um som alegre, surpreendente. É por isso que as galinhas estão com o xilofone, a mãe disse.
Avery surpreendeu a si mesma e a mãe por querer ficar mais tempo no interior, dormindo lá 2 noites na grande cama de ferro forjado ao lado dela, com uma das camisolas velhas da mãe. Ela passou os dias ajudando no jardim, cuidando das galinhas e lendo a coleção de livros de bolso clássicos da Pinguim, já amarelados, que pertencia ao pai. Elas não conversaram outra vez com a objetividade de quando Avery chegou. Elas falavam o que era preciso, e agora podiam passar um tempo juntas em companhia silenciosa. Foi o maior tempo que Avery passou com ela sozinha desde que Bonnie nascerá, e ficou surpresa ao perceber como era aconchegante. Ela sempre se maravilhava com as mulheres que pareciam querer passar tempo com a mãe, planejando viagens de fim de semana e dias de mãe e filha com visível prazer, e ela suspeitava em segredo que nenhuma das duas partes poderia realmente apreciar aquilo. Agora, Avery pensou com uma leve surpresa que talvez pudesse ser uma delas, ou pelo menos entender o impulso. O tempo com a mãe a havia suavizado por inteiro, assim como uma mão quente suaviza a argila, e ao final do 2º dia, sentiu vontade de voltar para Bonnie e Lucky, de se moldar ao redor delas e fazer as pazes. Só esperava que elas deixassem. Na 3ª manhã, Avery acordou antes de o sol nascer e tomou o primeiro trem expresso que pôde para voltar à cidade. Ela entrou no apartamento assim que o sol começou a surgir no horizonte serrilhado. Ela pressupôs que as irmãs ainda estariam dormindo, esperava largar suas coisas e ir comprar café da manhã para elas no restaurante da esquina como uma oferta de paz. Mas, enquanto andava sem fazer brulho pelo corredor, ouviu um som baixo de dedilhado vindo do banheiro. Sob a porta fechada havia uma faixa de luz amarela. Avery abriu-a e encontrou Lucky sentada na tampa do vaso sanitário com um violão Gibson vermelho cereja no colo. Ela olhou para cima e parou de tocar quando Avery entrou. "O que você está fazendo?" Avery sussurrou. "Você voltou", Lucky disse. Sua expressão se abriu por um instante e se fechou novamente como um leque. "Você não sabe bater?" "Esse é o seu violão?" Avery perguntou. Lucky colocou o instrumento entre as pernas com um toque de constrangimento. Eu roubei", ela zombou inexpressiva. "Não é isso que as desordeiras fazem?" Avery se virou e fechou a porta com cuidado para que elas não acordassem Bonnie. Lucky não tinha ideia do quanto essa afirmação era verdadeira, mas ela não estava mais roubando. Avery lembrou-se de que já tinha abandonado tudo aquilo. Ela tinha as intenções tão claras ao voltar para cá e, no entanto, assim que se via de novo na presença da irmã, as águas ficaram turvas. Era evidente que Lucky não estava pronta para fazer as pazes e, diante disso, a determinação de Avery ficou abalada. Por que era tão mais fácil amar a irmã mais nova de longe? "Eu não sei", ela disse, voltando-se para Lucky. "Deixa só eu pôr o meu chapéu de vaca julgadora e ver se encontro a resposta." "Eu te chamei de puta julgadora, não de vaca", Lucky corrigiu. "Ah, certo, sem ofensas então. Fico satisfeita por termos esclarecido isso." No canto da boca de Lucky, Avery viu um minúsculo sinal de sorriso. "Você precisa fazer xixi?" Lucky indagou, começando a se levantar. "Posso sair?" "Não." Avery fez um gesto para ela continuar onde estava. "Continue fazendo o que estava fazendo. Eu já vou." Lucky não disse nada para impedi-la, então Avery voltou para a porta. Com os dedos na maçaneta, ela parou. O que ela estava fazendo? Era a irmã mais velha. Quem seria a adulta, se não ela? "Estava bonito, a propósito", ela disse. "O que você estava tocando? Eu gostei." Lucky ficou em silêncio, e Avery abriu a porta e voltou rapidamente para o corredor. Então ela ouviu a voz de Lucky, baixa, mas sincera. "Você gostou mesmo?" Avery deu meia volta, entrou de novo no banheiro e fechou a porta atrás de si. "Gostei." Ela sentiu. "Fazia séculos que eu não ouvia você tocar nada." Lucky colocou o violão de lado e ficou olhando por um bom tempo para Avery, decidindo se ela queria explicar. "Minha nova madrinha o emprestou para mim", ela disse finalmente. Avery podia sentir o olhar de Lucky atento sobre ela, esperando sua reação. Ela tinha um rosto tão bonito, expressivo e inteligente como uma corça ágil que precisava ser persuadida, sempre com muita gentileza, a comer na sua mão. "Sua madrinha", Avery repetiu devagar, tentando ganhar tempo.
Se isso queria dizer o que ela achava que queria dizer, era uma situação delicada, e ela não queria estragar tudo. Eu a conheci em uma reunião no centro da cidade, Lucky explicou, tentando parecer despretensiosa, mas Avery podia ver o esforço dela. Eu contei que costumava tocar, e ela disse que poderia ajudar na minha recuperação, registrar meus sentimentos com o violão. Avery engoliu em seco devagar. Ela podia sentir as lágrimas alfinetando-lhe os olhos. E tem ajudado? Ela perguntou em voz baixa. Lucky deu de ombros. Avery deu um passo à frente, tentando manter o nível da voz. Lucky, eu estou tão... Ela começou. Olha, eu não quero dar muita importância para isso, Lucky a interrompeu. E eu sei que você acha que sou uma bosta e que provavelmente é tarde demais ou esse tipo de coisa. Mas eu estou tentando, certo? Eu estou tentando. Na Inglaterra, havia um ditado popular usado por fãs de futebol. É a esperança que mata você. Uma derrota é sempre mais amarga se você se permite sonhar com a vitória primeiro. Baixas expectativas, é assim que os britânicos gostavam de viver. Proteção vestida de pragmatismo. Era como a mãe dela sempre funcionava. Mas Avery era americana. Ela acreditava na esperança. Costumava comê-la no café da manhã junto com cereal Frosted Roasted Flakes e trechos de notícias locais sobre pessoas comuns que pulavam nos trilhos do metrô para salvar estranhos. E nada era mais esperançoso do que a sobriedade. Mas ela era realista também. Ela conhecia os fatos. O vício é uma doença crônica que não tem cura, somente uma suspensão diária, etc, etc. A maioria das pessoas não ficava sóbria. Em toda a reunião de aniversário de sobriedade no AA, ela via dezenas de pessoas recebendo fichas pelos 90 dias, um punhado de gente celebrando de 1 a 5 anos, uns poucos de 5 a 10, e então um terreno baldio de aniversários de 2 dígitos, nos quais você teria sorte se encontrasse 1 ou 2 pessoas celebrando. Para onde foram todos? Alguns ficaram ocupados com a carreira e a família e simplesmente pararam de ir às reuniões. A maioria voltou a beber. Muitos tiveram overdose ou desenvolveram doenças crônicas. Alguns morreram. Porque Avery era uma das poucas sortudas que ficaram tanto tempo, ela não sabia. Ela quase não conseguia acreditar que celebraria seu próprio aniversário de uma década na semana seguinte. 10 anos. 10 parecia tão alcançável quanto 100 quando ela era nova. O que ela tinha aprendido nesse tempo é que poucas pessoas ficam. E a maioria delas nem chega a entrar em uma sala de reuniões. Mas algumas entram. Ela entrou. Por algum milagre, Lucky tinha entrado. E se o vício percorria as famílias, talvez a recuperação também. Ah, lá estava ele novamente inflando dentro dela, aquele elemento grande, infantil, colorido e americano. O otimismo. Talvez dê certo para Lucky, ela pensou. Talvez ela fique bem. Ela não conseguia evitar, os talvezes floresciam vistosos e fortes como dentes de leão, aquelas ervas daninhas adoráveis e não convidadas que sempre encontravam as rachaduras. Ela tinha esperança, esperança e esperança. Lucky, levante-se, ela pediu. Lucky olhou para ela com cautela. Por quê? Avery tentou ficar séria, mas não conseguia parar de sorrir. Ela percebeu de repente que lágrimas corriam pelo seu rosto quentes e descontroladas. Porque eu vou te espremer até não poder mais. Lucky manteve a guarda por um momento, então deixou o rosto se iluminar com seu sorriso brilhante de loba. Mas eu não fiz nada, ela disse se levantando. Avery envolveu a irmã mais nova em seus braços e a segurou imóvel, apertada contra ela. Pela minha experiência, ela sussurrou perto do lóbulo macio da orelha dela, não fazer nada é a parte mais difícil. Avery e Lucky ainda estavam sentadas no banheiro, discutindo tudo sobre recuperação. Ela já tinha começado os passos? Sua madrinha era mesmo uma cantora punk britânica chamada Butter? Sim, os slogans eram bregas, mas acabavam sendo surpreendentemente úteis, quando Bonnie entrou no banheiro usando um short masculino de boxe e uma camiseta da Golden Ring. Ela as viu e se assustou. Vocês duas estão aqui, ela constatou, atordoada. Avery soltou a mão de Lucky e sorriu para Bonnie. Nós te acordamos? Já passa das 5, Bonnie disse. É quando meu dia começa. O que vocês estão fazendo?
Lucky fez um pequeno movimento de ombros feliz. Avery pôde ver, pela tranquilidade das duas, que as irmãs já tinham se acertado sozinhas a parte delas da briga. Estamos fazendo as pazes, ela disse. Ah, graças a Deus, Bonnie respondeu. Posso participar? Ela se lançou na direção das irmãs com um abraço envolvente, e as três ficaram abraçadas, balançando e rindo, se apertando mais um pouco e rindo um pouco mais. Depois que se soltaram, Bonnie foi até a pia e começou a escovar os dentes. O que isso está fazendo aqui? Ela perguntou ao ver o violão apoiado no espelho do banheiro. Avery apontou para Lucky. Ela escreveu uma música. Que bacana, Lucky! Bonnie exclamou, a escova de dentes pendurada na boca. Podemos ouvi-la? Lucky pegou o violão e encostou-o no peito. Não. Vamos lá, por favor. Avery tentou convencê-la. Eu não consigo com vocês duas me olhando. Nós vamos fechar os olhos, Bonnie disse. Eu não confio em vocês. Vocês vão abri-los. Aqui. Avery puxou a cortina do chuveiro e caminhou em direção à banheira. Entre aqui. Nós vamos fechar isso aqui e não vamos ver você. Insistindo um pouco mais, Avery e Bonnie conseguiram empurrar Lucky para a banheira e fechar a cortina para escondê-la. Está bom assim? Avery perguntou. A voz de Lucky veio vacilante do outro lado. Vocês prometem que não vão rir de mim? Avery olhou para Bonnie para demonstrar que seu coração estava derretendo, e Bonnie demonstrou sentir o mesmo. Prometemos, elas disseram. Bonnie cuspiu na pia e enxagou a escova, então as duas se acomodaram no chão do banheiro. Lucky tocou duas notas várias vezes, em uma sucessão de lamentos. Então, com muita suavidade, ela começou a cantar. Suave, baixa e só um pouquinho rouca, a voz dela não era o que Avery esperava. Ela estava presa em algum lugar entre um lamento e um ronronar, um som feito para expressar a dor oculta no coração do prazer. Ela estava cantando sobre Nick, sobre amar alguém sem conhecê-la completamente. Se você tivesse sido minha irmã gêmea, entoou Lucky, teria eu compartilhado a dor em que você estava mergulhada? Avery fechou os olhos. Ela gostaria de ter ficado com uma parte também. Talvez então ela pudesse tê-la protegido. Mas elas eram irmãs, não gêmeas. Elas vieram do mesmo lugar, mas não ao mesmo tempo. E por mais próxima que se sentisse de cada uma das irmãs, sempre haveria muito que ela não saberia. Avery abriu os olhos. Não, elas nunca teriam aquilo, mas tinham a opção de ter outra coisa. Essa canção era como se Lucky estivesse finalmente oferecendo uma chave para ela, e Avery poderia fazer o mesmo, ela poderia deixar-se ver pelas irmãs. Lucky acabou de cantar, e Avery e Bonnie abriram a cortina do banheiro com uma enxurrada de elogios e aplausos, empilhando-se em cima dela de modo que as três ficassem juntas, espremidas na banheira. Lucky deixou escapar um uivo de protesto, mas elas não iriam desistir tão fácil, e finalmente Lucky se deixou abraçar. Muito já foi escrito sobre o amor romântico, Avery pensou na profundidade daquele abraço. Mas isso também merecia o êxtase, a música. Antes de conhecer o corpo de um amante, ela conhecia o das irmãs, ela podia se ver nos pés longos e nos olhos claros, nos membros elegantes e nas orelhas curvas delas. E antes de a vida se tornar grande e difícil, havia momentos com elas que eram simplesmente bons. Em uma manhã bem cedo, o céu ainda escuro lá fora, os pais dormindo. As irmãs mais novas foram chegando, uma por uma no seu lado da cama, os cabelos emaranhados, exalando o almíscar azedo e doce da manhã. Ela tinha levantado as cobertas para cada uma delas, deixando-as se amontoarem no seu beliche de baixo, os corpos pressionados uns contra os outros, e elas dormiram assim outra vez, cochilando como cachorrinhos em volta da barriga quente da mãe. Ela dormiu também, segura em meio às irmãs, sem saber ou precisar saber onde ela terminava e a próxima começava. Espremida entre Bonnie e Lucky agora, era supérfluo descrever como amor o que ela sentia pelas irmãs. Elas eram amor, lindas, insuportáveis e dela. Uma semana depois, Avery recebeu um telefonema para ir para casa. Eu estou pronta para conversar, Titi dissera simplesmente ao telefone, e Avery marcou a passagem para o dia seguinte.
Como o voo só saía à tarde, Bonnie voltou cedo da academia e Lacey ficou por perto para que elas pudessem estar juntas no almoço de despedida. Elas compraram bagels da delicatessen da esquina e os levaram para o parque. Sentaram-se lado a lado nos bancos perto do playground sob a sombra das árvores. Era um dia claro de verão, e o céu entre os cruzamentos de galhos era uma piscina azul. O aroma que vinha do carrinho de amendoim caramelizado misturava-se com aquela combinação única de grama cortada, lixo, estrume de cavalo e escapamento de carro que só poderia ser encontrada no Central Park. Avery fechou os olhos. Foram dias felizes, elas empacotando as últimas coisas de Nick e conversando durante horas sobre a vida. Avery havia contado a ela sobre a volta do pai à reabilitação e o tempo que ela tinha passado com a mãe no interior. Lacey não estava pronta para ver nenhum dos dois, o que Avery entendeu, mas Bonnie se ofereceu para ir junto com a mãe visitar o pai naquele mês. Lacey e Avery tinham assistido a Bonnie treinar na academia com Pavel, maravilhadas com a velocidade e força dela, e foram às reuniões do AA juntas. Como Bonnie estava quase sempre treinando, as irmãs mais velha e mais nova passaram uma quantidade surpreendente de tempo juntas e, por milagre, conseguiram discutir apenas o que Avery considerava normal entre irmãos. As três jantavam juntas todas as noites, e Avery sentia o prazer de ser uma irmã entre irmãs depois de tanto tempo. Elas não eram 4, e nunca mais seriam, mas estavam começando a encontrar a simetria em 3. É estranho pensar que em algumas semanas ele terá ido para sempre, Lacey comentou, olhando para o outro lado do parque, onde o apartamento delas estava escondido. Ela passou o braço em torno de Avery e descansou a cabeça no ombro dela. Estou triste, ela disse, mas também aliviada, entendem? Bonnie e Avery assentiram. De alguma forma, Avery pensou no processo de desmontar a casa, que Nova York tinha finalmente começado a se parecer com um lar para elas outra vez. A pergunta principal é, Bonnie começou, quem vai ficar com os beliches? Avery riu. Eu acho que é hora de dizer adeus oficialmente. Demorou só 30 anos. E de toda forma, ela cutucou Bonnie com o ombro, Pavel não me parece um homem de beliches. Ela se virou para a irmã, que devolveu o olhar com otimismo. O sol banhava seu rosto de amarelo, e naquela luz cor-de-mel, ela parecia uma peça fundida em ouro. Avery esperou que ela ficasse corada ou mudasse de assunto, mas ela permaneceu serena. Eu gosto da cama dele do jeito que ela é, Bonnie disse. Ela deu um amplo sorriso. Não havia mais nada a dizer. Bonnie as informara, com sua característica de equanimidade, que iria morar com Pavel depois que o apartamento fosse vendido, e as duas a tinham atormentado impiedosamente, mas Bonnie, fiel ao seu jeito, não comentara muito em termos de detalhes excitantes. Ela lhes contou que no final Pavel estava apaixonado por ela havia anos também. Desde essa revelação, Avery nunca tinha visto a irmã parecer tão à vontade consigo mesma. Avery deu uma mordida no bagel e virou o rosto para o céu. Elas estavam sentadas perto do playground, os gritos agudos das crianças deslocavam-se como flechas brilhantes na direção do banco em que elas estavam sentadas. Avery deixou cair o restante do bagel no papel. Vocês querem ter filhos? Ela perguntou de repente. Bonnie limpou o cream cheese do lábio e lhe lançou um olhar estranho. Pavel e eu? Acho que é muito cedo, você não acha? Eu quero dizer em geral, Avery respondeu. Ela se virou para incluir Lacey também. Vocês duas, quando estavam crescendo, vocês queriam ter filhos. Querem agora? Bonnie pensou a respeito. Eu amo crianças, mas minha carreira, não consigo imaginar. Ela sorriu. Talvez quando eu me aposentar. Avery olhou para Lacey. E você? Lacey fez uma careta enquanto engolia de uma vez todo o restante do seu bagel. Cara, eu estou só tentando me manter viva agora. Mas você quer, certo? Bonnie perguntou para Avery. Chiti não congelou os óvulos? Avery olhou para o playground. Nick realmente queria ter filhos, ela disse. Ela tinha nascido para isso. Bonnie assentiu. Ela teria sido a melhor das mães. Lacey murmurou concordando. Muito melhor do que a nossa. O que não é exatamente um grande parâmetro, Avery disse. Então, sentindo-se culpada, acrescentou, mas ela fez o melhor que pôde. Justo, Lacey fungou, e de repente riu. Meu Deus, lembram de quando todas nós pensamos que a Nick acabaria grávida daquele trompetista vegano? Ele era bacana, não era?
Bonnie perguntou. Ele era muito vegano, Avery disse. E, Bonnie indagou. Ele tinha o braço todo tatuado com espécies em risco de extinção, Avery replicou. O urso polar esquelético. Locke falou alto e todas riram. Ele foi uma escolha tão estranha depois de todos aqueles caras de fraternidade que ela namorou na faculdade, Locke comentou. Machos alfa. Avery zombou, e todas riram novamente. Acho que ela estava tentando se conectar com o seu próprio lado criativo, Bonnie disse. O vegano foi ao funeral, Avery apontou. Eu não me lembro dele lá, Locke disse. Você não o escutou? Avery perguntou. Ele era aquele que estava chorando alto lá no fundo. Perdeu totalmente a compostura. Mas eles nem estavam mais juntos, Locke observou. Nick terminou com ele por causa daquele gostoso do mercado financeiro que tinha o fetiche das bolas. Como Nick costumava chamá-lo. Lamba é pegue minhas bolas. Bonnie lembrou e ela e Locke riram. Eu odiei aquele funeral, Avery disse com o olhar fixo à frente. Locke parou de rir e olhou para ela. Pois é, Aves, todas nós odiamos. É óbvio. Todas aquelas pessoas se lamentando em voz alta, Avery continuou com voz impiedosa. O que elas sabiam? Que porra elas sabiam do que era perdê-la? As pessoas estavam tristes, Bonnie murmurou. Foi triste. Mas a tristeza não era delas, Avery rebateu. Era nossa. Às vezes eu gostaria que ela tivesse tido um bebê, Locke disse de repente. Com qualquer um entende, o macho alfa, o vegano, o lamba pegue minhas bolas, que diferença faria? Então ela poderia ter feito a cirurgia antes. Avery estremeceu. Era doloroso demais pensar nisso. Ela era tão jovem, Avery disse, e não amava aqueles caras. Mas se ela tivesse, Locke continuou. Mesmo se ela ainda tivesse, pelo menos nós teríamos alguém, sabe? Alguém que ficaria conosco e que seria parcialmente ela, e de quem nós poderíamos cuidar. Nós somos parcialmente ela, Avery asseverou. Eu sei, Locke disse baixinho. Mas com um bebê, nós teríamos uma nova chance. Com um bebê Locke fez uma pausa para pensar no que estava tentando dizer. Faríamos melhor, ela concluiu, desamparada. Bonnie colocou o resto do bagel com cuidado no papel e virou-se para elas com o rosto alterado pela preocupação. Tem uma coisa que eu nunca contei para vocês, ela disse. Avery e Locke olharam para ela com surpresa. O que é? Locke perguntou. Bonnie engoliu devagar. Um dia antes de ela morrer, ela me perguntou. Ela perguntou se eu conseguiria alguns remédios para dor na academia, e eu disse que não. Bonnie colocou a cabeça entre as mãos. Eu não sabia. Eu não sabia que ela iria comprá-los. Ah, Bonnie, Avery disse, aproximando-se da irmã instintivamente. Não tinha como saber. Por que você não contou para nós? Eu queria protegê-la, ela respondeu. Ou a mim, não sei. Ela olhou para as duas, implorando com o olhar. Vocês acham que eu deveria ter feito aquilo? Claro que não, Avery disse, decidida. Ela não conseguia suportar que Bonnie pensasse assim nem por um segundo. Você fez o que era certo. Eu nunca pensei que ela faria o que ela fez, Bonnie confessou. Elas ficaram sentadas em silêncio, olhando adiante. Ainda era difícil até nomear o que acontecerá com a Nick. Overdose sempre soava como se elas estivessem falando de outra pessoa, que não tinha nada a ver com a irmã confiante e competente. Você não foi a única, Locke disse em voz baixa. Eu sabia que ela estava sofrendo, que ela queria se livrar dos remédios para a dor. Você sabia? Bonnie perguntou. Tinha uma árvore dos desejos na escola dela, Locke explicou. Aquela em que você escreve seus desejos em pedaços de papel e os amarra nela. Eu olhei o dela sem ela saber, e era isso que ela queria. Chega de comprimidos. Eu vi, mas ela negou depois e eu não insisti. Eu não queria piorar as coisas. Ou estava envolvida demais comigo mesma para tentar, não sei. Locke abaixou a cabeça. Avery colocou a mão nas costas dela. Eu também sabia, Avery disse, bem lá no fundo, por causa dos olhos dela. Com frequência cada vez maior, as pupilas de Nick pareciam minúsculos pontos pretos. Avery tinha notado porque ele trazia a lembrança de como as pupilas de Freja costumavam encolher até parecerem cabeças de alfinetes depois que elas se injetavam, um espelho de como os olhos de Avery deviam estar, mas Avery havia se convencido de que não era a mesma coisa.
Eu quero que vocês duas me ouçam, ela pediu, virando-se para Bonnie e Lucky. Eu sei que nós queremos entender o que ela fez, e nos sentirmos culpadas por não termos feito mais é um jeito de fazer isso. Mas nenhuma de nós poderia ter mudado o que aconteceu com ela. Ela pensou no que a mãe tinha dito. Nenhuma de nós é tão importante assim. Elas observaram um bando de pombos espiralar até o céu e desaparecer no azul. Mas como vamos viver com isso? Lucky perguntou com suavidade. Essa era a pergunta que elas todas estavam fazendo para si mesmas de um jeito ou de outro no último ano. Como viver com essa dor? Como amar a vida sem a irmã? Avery suspirou. Eu acho que o nosso pai nos disse, Avery afirmou, no funeral. Lucky olhou para cima. A coisa da bonequinha de luxo, ela murmurou. Vá com leveza. Mas como? Você já está fazendo isso, Avery disse. Não está mais bebendo, está cuidando de si, isso é ir com leveza. Ela está certa, Bonnie afirmou, confirmando com um movimento de cabeça. E vocês duas? Lucky perguntou. Como é que vocês vão com leveza? Avery olhou para Bonnie. Bem, Bonnie começou. Não riam de mim, mas às vezes eu falo com Deus. Deus? Avery repetiu. Bonnie poderia muito bem ter dito Ronald McDonald, dada a ideia de conforto que Deus trazia para ela. Não Jesus Cristo ou qualquer coisa desse tipo, Bonnie esclareceu rapidamente. É um tipo diferente de Deus, um tipo que eu inventei. Algo, ou ela, não sei como chamá-lo, alguém com quem eu converso. E acho que está cuidando de Nick até nós a encontrarmos outra vez. Você acha mesmo que alguma coisa está cuidando dela? Lucky perguntou, a voz cheia de esperança. Bonnie assentiu. Eu acho. Bom, Lucky disse suavemente. Eu quero acreditar nisso, bom, Avery começou, mas honestamente eu não tenho certeza se consigo. Você não consegue só acreditar que eu acredito? Bonnie perguntou. Isso ajuda? Avery pensou a respeito. A ideia de alguma coisa que ajudava Bonnie lhe trouxe conforto também, isso ela sabia que era verdade. Talvez, ela disse. Talvez ajude. Elas ficaram em silêncio e ouviram o som das crianças brincando, que continha todo o êxtase e o terror da juventude. Os pensamentos de Avery, como sempre, voltaram para sua vida com Chitty. Bonnie havia lhes contado a verdade, agora, ela tinha de contar também. Ela se virou para as irmãs. Eu fudi tudo, gente, ela disse. Realmente fudi tudo. Eu falei para não comprar semente de papoula, Lucky reclamou, apontando para o próprio bagel. Bonnie encarou Lucky, para que ela ficasse quieta. O que foi? Bonnie perguntou, inclinando-se na direção de Avery. Avery respirou profundamente. Eu dormi com outra pessoa. Avery expirou, e menti sobre isso. E então prometi um bebê para Chitty e eu não posso. Não posso fazer isso. Eu queria querer, mas não quero. Não é quem eu sou. Que merda, Bonnie murmurou. Avery olhou para elas. Bonnie, visivelmente surpresa, deu um longo suspiro. Lucky, no entanto, parecia inabalável. Então foi isso que aconteceu, ela disse. Avery lhe lançou um olhar incrédulo. Você sabia? Da parte de dormir com alguém, não do assunto do bebê. Bem, eu tinha minhas suspeitas. Como? Bonnie quis saber. Chitty me mostrou a pílula do dia seguinte. Ela pensou que era minha. E é por isso que você me chamou de hipócrita, Avery disse, finalmente compreendendo essa parte da briga delas. Eu pensei que era só por causa dos roubos. Que roubos? Lucky perguntou. Tive alguns problemas de mão leve, mas eu já parei. Avery? Bonnie exclamou, parecendo chocada. Que diabos foi isso? Avery encolheu os ombros, desesperada. Eu tenho problemas para controlar meus impulsos. Bem-vinda ao clube, Lucky disse, com uma risada seca. Vocês duas, Bonnie balançou a cabeça, então se dirigiu a Lucky. Por que você não me contou sobre a pílula? Ou para mim, Avery acrescentou. Lucky se dirigiu a Avery. Nós estávamos bem uma com a outra e eu não queria estragar isso. E ela se virou para ficar de frente para Bonnie. Não era da minha conta. Bonnie fez uma expressão para demonstrar que ela estava certa, então olhou para Avery. A Chitty sabe? Ela perguntou. Avery assentiu.
Sabe que dormi com outra pessoa, mas não do bebê. Ela disse. Ela precisava de espaço depois de descobrir, e essa é, em parte, a razão pela qual vim para cá. Elas ficaram sentadas em silêncio, atordoadas. Finalmente Locke deu um assobio. Eu tinha ouvido um boato, ela disse, mas agora eu sei que é verdade. Avery olhou para ela em pânico. Boato? Sobre mim? Isso, Locke concordou com a cabeça. Que você de fato não é perfeita. Avery suspirou com alívio. E alguma vez eu disse que era? Agora era a vez de Bonnie e de Locke revirarem os olhos. Certo, Avery admitiu. Eu posso ter tentado dar essa impressão uma ou duas vezes. Mas era só porque eu queria. Eu não sei, depois dos nossos pais, queria que vocês tivessem uma pessoa sólida na vida. E eu fiz tanta cagada quando era mais nova, abandonando vocês daquele jeito, que eu posso ter exagerado na compensação como adulta. Bem, aparentemente você não está mais exagerando na compensação, Locke disse. Avery lhe lançou um olhar de sofrimento. Desculpe, ela falou. Eu vou calar a boca. Avery apoiou-se nos joelhos e cruzou as mãos em frente ao corpo, como um treinador assistindo a um jogo especialmente difícil e que ele não pode fazer nada para mudar. Sua mandíbula se contraiu enquanto ela olhava para frente. É tudo culpa minha, ela disse. Você acha que você e a Chitty vão se separar? Bonnie perguntou. Eu não sei, ela teria todo o direito, ela repetiu em voz baixa. Eu amo a Chitty, Bonnie começou. Avery sentiu um aperto no peito. Ela estava partindo o coração das irmãs também. Passará tanto tempo tentando ser um exemplo para elas, tentando provar que o casamento, a vida, poderia ser diferente, melhor do que o modelo que elas tinham recebido dos pais. Ela queria dar-lhes esperança, mas em vez disso tinha sido outra decepção. Bonnie colocou a mão nas costas dela. Era macia e pesada, como a pata de um urso amigo. Mas você tem que ser quem você é, Bonnie concluiu. Avery apoiou-se em Bonnie. Obrigada, ela sussurrou. Ela deixou a cabeça cair entre as mãos e soltou um suspiro estremecido. Está tudo bem se vocês estiverem com raiva de mim, ela disse entre os dedos. Eu entendo que vocês estejam decepcionadas. Locke saiu do banco e ajoelhou-se na frente de Avery. Ela afastou as mãos da irmã do rosto e segurou-as entre as suas. Seu aperto de mão ossudo era surpreendentemente forte. Olha, Locke disse. Nós somos suas irmãs. Seja lá o que for que você faça, no final nós sempre estaremos do seu lado. Você poderia matar alguém, e eu ajudaria a carregar o corpo e encheria uma banheira com ácido clorídrico para que pudéssemos nos livrar dele discretamente. Avery tentou conter um sorriso. Isso é bem estranho e específico, ela observou. Eu não gostaria e não gosto disso, Locke afirmou. Mas eu faria. Bonnie mudou de lugar depressa para ficar mais perto delas. Eu também, Bonnie disse. Encheria aquela banheira. Avery chegou a Londres quando o sol estava nascendo. Ela pegou um táxi no Heathrow e seguiu pelas ruas que acordavam lentamente, passou pelas vans de entrega de pães, paradas perto dos restaurantes, e pelos donos de lojas madrugadores que erguiam as portas metálicas para revelar as vitrines. O sol cor de pêssego se espalhava pelo céu, derramando-se entre nuvens violetas e azuis. Ela chegou em Hampstead e olhou para a bela casa de tijolos vermelhos em ruínas onde elas passaram os últimos 8 anos construindo um lar juntas. Entrando em silêncio, foi direto para o andar de cima. Chitty estava dormindo na cama delas, seu cabelo escuro preso no coque de dormir sobre o travesseiro creme. Ela notou com uma pontada que Chitty estava usando o pijama azul de algodão de Avery, algo que elas costumavam fazer quando uma delas viajava e a outra ficava com saudades. Chitty se mexeu com o som de Avery entrando. É você? Ela murmurou. Avery assentiu com os olhos já se enchendo de lágrimas. Chitty era o lar para o qual ela quis retornar durante tantos anos. É cedo, Avery disse. Ela pegou a mala, estendeu e retraiu a alça nervosamente, depois parou e foi se sentar na cama. Eu preciso falar com você sobre uma coisa, ela informou com suavidade.
Ela sabia que se esperasse um minuto mais, haveria chance de ela se convencer do contrário e prolongar ainda mais o sofrimento inevitável. Chitty se sentou e passou os braços em volta dos joelhos, sob as cobertas. Seu olhar, antes morno e suavizado pelo sono, tornará-se frio. Estou esperando, ela disse. Chitty, Avery começou em voz baixa. Há mais uma coisa que eu não te disse. E peço desculpas por não ter dito antes de ir para Nova York, mas eu precisava saber se era verdade. Ela viu Chitty se preparar. Avery respirou profundamente. Eu não quero ter um bebê. Foi como se o último fio invisível que mantinha Chitty na vertical tivesse sido cortado. Ela se recostou na cabeceira da cama e soltou a cabeça entre as mãos. Imediatamente, Avery quis voltar atrás, dizer que estava errada, afastar as mãos de Chitty do rosto dela, alisar sua testa, beijar suas têmporas, ir para a cama ao lado dela e ficar lá o dia todo com a mulher que ela amava, e que a amara tão bem e por tanto tempo. A voz de Chitty, quando ela falou, soou baixa com a derrota e vazia de recriminações. Então por que você disse que queria? Ela sussurrou. Eu queria querer, Avery disse. Eu esperava que isso fosse suficiente. Chitty balançou a cabeça e juntou as mãos à sua frente. Eu devia ter ouvido a minha mãe, ela disse. Avery sentiu uma pontada acelerar sua pulsação. Ganesha nunca tinha sido afetuosa com ela, era verdade, mas sua frieza parecia ter menos a ver com Avery como pessoa do que com o fato de ela ser americana. Não era justo agir agora como se Ganesha tivesse estado certa o tempo todo. Ela tinha sido uma boa parceira para Chitty durante 7 dos 8 anos, isso ainda deveria valer alguma coisa. Ela nunca gostou de mim, Avery disse. Chitty balançou a cabeça. Ah, não é isso. Ou não é só isso, Chitty respondeu. Ela disse que você não foi feita para a maternidade. Avery enrugou a testa. Maldita Ganesha, ela pensou. Ela se ressentia dela por falar a respeito de Avery como se a conhecesse. E se ressentia ainda mais por ela estar certa. O que Ganesha não entendia era que Avery já tinha sido mãe. Ela tinha criado as irmãs. Para ela, isso já era o suficiente. Como ela poderia saber? Ela perguntou, tentando não deixar sua atitude defensiva transparecer na voz. Chitty suspirou e soltou as mãos entrelaçadas. Porque ela não foi, Chitty disse. E eu imagino que ela ache que vocês são mais parecidas do que ela deixa transparecer. Avery viu, então, a cor do sofrimento de Chitty. Era um índigo mais profundo, escuro o suficiente para ser quase preto, como as partes mais profundas do oceano. Era um sofrimento antigo, tão antigo quanto o próprio índigo, e como aquela tintura milenar, tinha origem na Índia. A mãe de Chitty não era uma mãe amorosa. Chitty havia contado muitas vezes durante os anos com Avery sobre sua vontade de criar uma criança de forma diferente, de oferecer ao seu bebê toda a atenção, admiração e afeto de que tinha sido privada. Agora Chitty havia escolhido a mesma coisa da qual ela tentará escapar, uma parceira que não queria ser mãe no lugar de uma mãe que não queria ser uma. A constatação pesava como um natimorto nos seus braços. Avery ficou na cama ao lado da esposa. Não havia mais rancor entre elas, o que restou foi a tristeza que sempre esteve à espreita. Avery teria preferido uma gritaria do que esse silêncio pesado e de coração partido. Ela pegou na mão de Chitty. Você vai ser mãe, ela afirmou. Você vai. Ela estava dizendo isso, ela sabia, em parte para aliviar a própria culpa, mas também acreditava nisso, tinha de acreditar. Chitty apertou a mão dela. Eu queria fazer isso com você, ela disse. Eu sei. Chitty levantou a cabeça com esperança. E você tem certeza de que não pode? Avery concordou com um gesto de cabeça. Eu tenho certeza. Chitty repetiu o gesto devagar. Eu sempre senti que o jeito como começamos era uma base difícil sobre a qual construir um relacionamento. A vergonha nunca me abandonou. Avery olhou para ela com surpresa. Você não tem nada do que se envergonhar. Terapeutas namoram clientes. Merdas acontecem. Chitty balançou a cabeça com tristeza. Você não pode tirar a minha vergonha, assim como eu não posso tirar a sua. Elas ficaram sentadas juntas enquanto a casa que elas criaram dava seus vários gemidos. As tábuas do piso de baixo da cama rangeram. As cortinas suspiraram. Um cano do andar de baixo chiou.
Lá fora, alguém passou conversando em voz alta ao telefone. Elas nunca chegaram a colocar janela de vidro duplo aqui em cima, Avery pensou. Me desculpe, Avery disse. Pelo Charlie. Por tudo. Você nunca mereceu aquilo. Você está certa, Chitty concordou. Eu não merecia. Ela se virou um pouquinho para encarar Avery. E me desculpe pelo que eu disse sobre a Nick. Você não podia salvá-la. Ninguém podia. Você sabe disso? Avery assentiu. Era a hora de falar, de encontrar um jeito de transmitir a Chitty o que ela estava sentindo. Não porque isso fosse mudar alguma coisa, mas porque era o que Chitty havia pedido. Eu sinto tanta, mas tanta falta dela. Ela começou. E eu espero que esse sentimento termine porque todos os outros sentimentos acabaram. Não importa o quanto foram intensos, não importa o quanto foram fortes. Mas não vai acabar. Não há fim para a saudade dos que se foram. Havia vida antes e a vida agora. E parece que eu não aceito isso. Eu não consigo aceitar que terei que sentir falta dela para sempre. Nunca haverá alívio. Nunca haverá um reencontro. E eu queria poder acreditar em um Deus. Eu gostaria de acreditar na vida após a morte ou em alguma coisa, qualquer coisa. Mas quando eu tento falar com ela na minha mente, não há resposta. Eu não consigo ouvi-la. E eu não consigo senti-la. Tudo que eu tenho é essa falta. E parte de mim está contente por saber que não vai acabar, porque isso é tudo que eu tenho para me conectar a ela agora. Avery passou a mão pelo rosto. Ela havia esperado um bom tempo para dizer isso, e agora que começara não havia sentido em se conter. Mas eu não sou forte o suficiente, Chitty, ela disse. Pensei que seria, mas não sou. Então fico tentando eliminar os que se foram. E é verdade, tenho fumado e roubado. Eu traí o nosso casamento e menti para você. E eu arruinei a nossa vida juntas. Eu sei que devia ter feito tudo diferente. Eu não entendo por que não fiz. Pensei que era uma pessoa antes de Nick morrer, mas acontece que não sou. Sei que você disse que está me perdendo há um ano, mas eu também estou. Eu a perdi e me perdi. Não sei quem diabos eu sou mais. Chitty colocou a mão sobre a de Avery e olhou-a nos olhos. Avery procurou por perdão, mas só viu resignação. Talvez porque você esteja se tornando uma nova pessoa, ela disse. Uma hora depois, Vis veio buscar Chitty no seu Mini Cooper caindo aos pedaços. Avery estava no degrau mais alto enquanto um sol forte subia pelo céu da manhã e observava ele e Chitty lotarem o carro com as malas dela. Vis olhou para Avery com confusão e mágoa. Ela engoliu um nó na garganta e resistiu à vontade de chamá-lo. Ela o estava perdendo também, percebeu. Depois que eles foram embora, Avery vagou pela grande casa vazia. Ela espiou o quarto, onde a cama ainda tinha impressa a marca do corpo de Chitty dormindo, então voltou para a cozinha. Ela conectou a chaleira para fazer um chá, sorrindo com tristeza para si mesma. Era exatamente o que sua mãe teria feito. Mas antes de a água ferver, Avery decidiu sair. Não conseguiu suportar o silêncio. Ela vestiu um maiô e calças de moletom, então abriu a porta da frente e foi em direção ao Parque Health. Desde que se mudará para Londres, sempre quis nadar no Hampshire Ladies Pond. Hoje ela iria. Quando ela entrou no parque, um bando de periquitos verde esmeralda voou das árvores. Eles chamavam uns aos outros em uma conversa animada, preenchendo o ar com seus gritos agudos. Logo que se mudou para Londres, Avery ficará maravilhada com aqueles pássaros vistosos voando no coração cinzento e silencioso de Londres. Foi Chitty quem lhe contou a lenda urbana segundo a qual Jimi Hendrix era o responsável pela presença estranha deles. Supostamente, ele tinha trazido uma gaiola para Carnaby Street e, sem alarde, soltado um par reprodutor de periquitos de colar chamados Adão e Eva. Agora, eles podiam ser vistos em todo lugar, de Croydon a Crouch End, mas muitos preferiam a abundância selvagem do Health. Avery observou os pássaros voarem para o norte. Ela observou-os até que se tornassem nada mais do que pontos minúsculos de verde no céu azul pálido até que não fossem nada. Desde que se mudará para Londres, sempre quis nadar no Hampshire Ladies Pond. Hoje ela iria. Eram 7 horas agora, cedo o suficiente para que o lago estivesse vazio, exceto por um grupo de patos selvagens deslizantes e uma mulher idosa solitária que nadava lentamente, com o pescoço projetado para frente como uma tartaruga determinada. Avery deixou suas coisas no vestiário e caminhou até o cais de madeira. O ar fresco sussurrou em torno da sua pele.
Ao redor do lago, uma copa frondosa de árvores suspirava e farfalhava, como se estivesse se reorganizando de forma educada. Ela segurou os corrimãos de metal e entrou na água. Um suspiro agudo e involuntário escapou-lhe enquanto o frio a envolvia até o pescoço. Ela balançou a cabeça, o cabelo se espalhando ao seu redor, depois prendeu a reflexão. Então deslizou abaixo da superfície da água, abaixo do próprio mundo. Lá embaixo, tudo estava quieto. A água do lago, sedosa e espessa como óleo, escorregava sobre sua pele. Goles de líquido e assobios rodeavam seus ouvidos. Pequenas bolhas brilhantes formavam pérolas na pele e depois se afastavam como pensamentos. Cones de luz perfuravam a água acima da cabeça. Ela deu um impulso e foi mais fundo, com a luz recuando atrás dela. Os juncos balançantes roçavam os dedos dos pés enquanto ela avançava em direção às profundezas geladas. Lá embaixo havia um chão escuro de lama, um lugar que o sol alcançava, mas não conseguia tocar. Ela se deitou na horizontal e deixou o corpo afundar nas profundezas mais frias. A lama sugou-lhe a parte de trás das pernas e da coluna quando ela se deixou afundar suavemente no leito do lago. Fechou os olhos e soltou o ar. Avery tinha ensinado as 3 irmãs a nadar. Parada na extremidade rasa com as mãos sob a barriga delas, ela sustentava na superfície os corpos que se debatiam. Mesmo enquanto elas engoliam água e choramingavam com os olhos vermelhos de cloro e lágrimas, ela não as deixava parar. Ela precisava saber que as irmãs poderiam ficar em segurança. Entre todas, Nick tornou-se a melhor nadadora. Avery podia vê-la agora deslizando sob a superfície brilhante da água, um borrão pálido de membros, o cabelo como um fio de serpentina. Ela conseguia prender a respiração por mais tempo do que qualquer outra, desaparecendo por tanto tempo que Avery sentia o coração apertado de pânico. Mas sempre, depois daquele longo período de silêncio, vinha o som dela respirando fundo, a visão exultante da cabeça escorregadia rompendo a água. Ela viu a irmã agora, ao longe, através de uma vastidão brilhante, sorrindo e acenando, maravilhada consigo mesma, virando-se para ver se Avery estava maravilhada também. No que Nick tinha pensado em seus momentos finais? Ela sabia? Foi um alívio não ter que lutar mais? Não sentir. A água pressionava Avery, insistente e convidativa. Lá em cima Bonnie e Locke estavam seguras. Ela poderia deixá-las agora? Ela poderia ser livre? Avery abriu os olhos. A luz pálida dançava à sua frente. Seus pulmões doíam. Foi demais, esse amor. Então ela sentiu as pernas balançando, virando-a de pé. As solas dos pés afundaram na lama e então se afastaram. 1000 marés escuras puxavam-na para trás enquanto ela dava um impulso, mas ela não parou. As palmas das mãos afastavam a água, como se abrissem cortinas pesadas para deixar entrar o dia. Foi ficando mais quente à medida que ela se aproximava. Continuou nadando. Já estava quase lá. A luz irrompeu sobre sua cabeça como um aplauso. Ela rompeu a superfície em busca de ar. Continua. Palavras que respiram.